Bom, nós falamos aqui da COP30, né? Vamos falar dela agora, porque o governo brasileiro confirmou que a cidade de Belém do Pará será sede da COP30, a edição de 2025 da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. Segundo Lula, o interesse internacional na floresta amazônica e na sua preservação foi um fator chave. Para, por favor, o TP aí. Fator chave. Eu falei aqui outro dia que a Amazônia é a mãe que todo mundo quer ter, mas ninguém quer cuidar. É a mãe que todo mundo quer ter e ninguém quer cuidar. Ninguém. Quando coloca que o Lula colocou como fator chave, é porque ele sabe que o mundo inteiro vai estar olhando. A Holanda está mandando dinheiro, a Alemanha está mandando dinheiro, Portugal está mandando dinheiro. Esses países do primeiro mundo, tá tudo mandando dinheiro aqui, como se fosse uma mesada para a mãe, para o filho mais velho cuidar. É a mãe que todo mundo quer ter, mas ninguém quer cuidar. Ninguém. Quando ele coloca a palavra-chave, ele fala um negócio ainda, ó. Abre aspas. Eu já participei da COP no Egito e em Paris, em Copenhague, e o pessoal só falava da Amazônia. Só falava da Amazônia. Fecho aspas. Lula diz também que a COP30 em Belém será a melhor da história. Bissoli, por favor, Bissoli. Olha, eu acho que tem chance de ser, porque vai ser na Amazônia, como o Rodolfo falou, é alguém que todo mundo gosta, todo mundo vê com bons olhos. E Belém eu acho fantástico, adoro lá, enfim. Agora o problema é o que vai tirar de agenda disso, né? Porque a COP, o que importa dela não é onde ela acontece, não é a estrutura, não é o hotel que você dorme, não é quem você encontra na reunião. É o que você tira de compromisso dos países. E hoje, se você não conseguir trazer Estados Unidos com maior comprometimento na agenda ambiental, porque os Estados Unidos vem, participa, faz de conta, quer cobrar todo mundo, mas não dá o exemplo em relação à emissão de seus gases poluentes e uma indústria mais limpa. Você tem a China, que hoje quer lucrar e não quer assumir compromisso. E você tem o Brasil querendo fazer negócio com os Estados Unidos e com a China. Então, eu queria entender um pouco melhor onde está esse sucesso da COP30 no Brasil. O sucesso não está no fato dele acontecer no Brasil e nem no Pará. O sucesso estará no fato do governo Lula conseguir costurar um acordo em que, inclusive, Estados Unidos e China cheguem a um acordo de algumas agendas que vão se comprometer ao longo dos anos em redução de emissão de gases poluentes e uma série de outras coisas, de mudança de matriz energética, dentre tudo aquilo que você vai tirar como indicativo claro de que a COP foi um sucesso. Fora isso, é conversa, é o que o Lula sabe fazer. Fazer discursos bonitos, fazer propaganda e pouca entrega. Tá, quando ele fala, negão, que eu só falava do negão. Oxe. Só falava do negão. O Lula tinha só falava de mim lá. Perdão. Quando o Lula só falava da Amazônia, só falava da Amazônia, é óbvio, porque a pauta sempre é meio ambiente. É óbvio que vão falar da Amazônia. Vai falar do que na Europa? Que mata que eles têm lá pra falar? É como se, nossa, foi um achado. Ô, Lula, quem engana quem, cara? Para com isso, meu amigo. Você quer falar, só falava da Amazônia. Vai falar de quem? É óbvio que só falava da Amazônia. O Brasil tem a Amazônia. Tá lá discutindo o meio ambiente. Nós iríamos falar do quê? Dos ônibus elétricos que toda hora cai. Aliás, eu tenho uma raiva. Se não tivesse a Amazônia, nem chamaria o Brasil. Já viu, Palumbo, quando cai aquele negócio do ônibus elétrico, o motorista tem que descer. Para o você tem que fazer uma lei pra mudar aquilo lá, porque o motorista, além de ser motorista, tem que ser eletricista. Meu Deus. Legal, é óbvio que ele vai falar da Amazônia, né? É óbvio, né? O que mais eles vão falar numa Eco que ele vai, né? É engraçado que eu tava até olhando no celular aqui, né? Porque a Eco me fez lembrar aliás, a COP me fez lembrar da Eco. O que é Eco? A COP me fez lembrar da Eco. 92, né? A Eco 92. Fez lembrar do Raoni, do cacique Raoni, do Sting. E a gente está sempre nessa, né? É aquilo que a gente estava falando no último bloco, no último assunto. Os políticos vão lá, se reúnem, todo mundo fala que vai salvar a Amazônia, entendeu? Eu achei muito legal o que você falou, né? Que é a mãe que todo mundo quer, mas que ninguém quer cuidar. E aí o filho mais velho está recebendo o dinheiro para poder cuidar da mãe, mas está gastando na balada, porque é o que a gente vai acabar vendo. A gente mal começou o governo da Europa. E você já tem certos recordes de desmatamento, que agora tá todo mundo calado. Greta está calada, o Leonardo DiCaprio está calado. Aliás, eu tô até com saudades dos dois, entendeu? Há tanto tempo que a gente não ouve falar do Marco Ruffalo, então, esse daí passou o posto de Hulk pro Flávio Dino, né? Então, Flávio Dino que vai estrear no próximo... Vingador. Nos próximos Vingadores. E no final das contas, é como o próprio Lula falou, né? Lá todo mundo só falava da Amazônia, muito provavelmente foi a única palavra que ele entendeu.
Entendeu? Então ele viu que a palavra se repetia várias vezes, por isso que ele está trazendo para cá. Ele não está errado, porque assim, ele vai trazer não só os olhos do planeta para cá, mas ele também vai trazer o dinheiro do planeta para cá. Porque no final das contas... Ele é o Capitão Planeta, aliás. Ele vai virar o Capitão Planeta, como diz o Pavinato, né? Todos esses países que vão querer financiar a Amazônia, eles vão querer financiar, porque quando você vai olhar a floresta deles, não tem. Agora mesmo a gente está vendo a Europa queimando suas florestas por causa da briga ali entre Rússia e Ucrânia. Eles estão queimando as próprias florestas. Como que será que vai ser daqui 2 anos, né? 2025 que vai ser? E ninguém fala nada. Palombo, e o que o Salles apanhou, né, era todo dia apanhando. E agora parece que grande parte da mídia se esqueceu disso, né? Se esqueceram. Qual foi o escritor que falava assim, não sei se foi Machado de Assis, que dizia assim, devemos ter cuidado quando o chicote troca de mãos. Porque falava do Salles, chicotada no Salles. E agora não tem mais o Todos os dias ele tomava. Quem? Era Bolsonaro e Salles, Bolsonaro e Salles, Bolsonaro e Salles. E agora eles estão meio quietos, né? Eu também não vejo mais a Greta falar, não vejo mais ninguém falar. Onde eles estão? Cadê eles? São praticamente... É 1 ano e meio nós temos aí, 1 ano e meio. E aí, o que a gente está vendo aqui é o balançar das ondas desses ministérios. Se o Lula quiser apresentar de fato, o Palombo, meu amigo, uma COP30 digna, a primeira coisa que ele tem que fazer é manter os seus ministros, para não ficar feio para ele lá fora. E uma das pessoas que ele vai ter que manter, mesmo se pedir para sair, é a Marina. A Marina. Faz sentido? Foi o que o Bisoli falou. Não adianta você ficar aqui reunindo, viajando. O Lula, se tiver COP todo ano, ele viaja toda hora, todos os meses, aliás. Ele adora viajar, né? Isso está mais claro do que a luz solar. Agora, não adianta nada vir aqui discutir e não se mudar absolutamente nada. Fazer uma baita de uma propaganda, um marketing e não fazer nada. Não adianta. Entendeu? Fica aquela reunião lá de bate-papo e ninguém muda nada. Os Estados Unidos, né, que são um dos maiores poluidores do mundo, tem que fazer alguma coisa também. Se ninguém for cobrar isso e ficar só conversando, é lorota furada para boi dormir. A gente pode até falar que eles são os maiores prometedores, vamos dizer assim, né? Não, mas agora o Lula falar da Amazônia, mas é claro que eles vão falar da Amazônia, vão falar de quem? Não tem como falar. Ô, Deise Ciocari, reflexão do Bissoli, Palumbo e do Negão aqui, 2025. Como você acha que o Brasil vai chegar preparado para essa Copa 2025, mediante aí as coisas que andam acontecendo? Então, eu acho que essa é a pergunta. E outra, só para acrescentar, qual é a grande importância da COP 30 no Brasil? Eu acho que a pergunta de $1 milhão é como que o Brasil vai chegar. Eu só quero reiterar que eu fui procurar um artigo meu. Durante o governo Dilma e Bolsonaro, o desmatamento no Cerrado ele foi praticamente igual. Eu falei antes que no governo Bolsonaro tinha sido menor. Aí tem um artigo meu aqui com os dados, foi praticamente igual. Mas falando da COP, eu acho brilhante a ideia de fazer a COP em Belém, pelo simbolismo que ela traz. Mas, diante de todas as formas que o governo tem tomado até agora, quer explorar petróleo na Amazônia. Não, mas calma aí, mas explica o simbolismo. Explica o simbolismo. Você tem todo o tempo, Deise. Pode explicar o simbolismo pra gente, porque assim, Belém reflete ali o que de fato como é que é o nome do negócio? A natureza, tem um nomezinho efeito na cabeça. Estufa, gases. Não, tem um porquê de estar ali, certo? Tem um estudo que mostra o porquê de estar sendo ali. Não foi escolhido aleatoriamente. Por exemplo, a Eco 92, ela foi no Rio de Janeiro, né? Uma proposta muito mais turística, né? Do ponto de vista internacional, venham para o Rio de Janeiro, as praias. Belém tem o simbolismo de estar no seio da Amazônia. Então, isso é muito importante. Se esse governo estivesse seguindo a agenda verde dele, né? Mas aí, eu acho que a pergunta de $1 milhão é como que a gente vai chegar até lá. E isso é o que mais me preocupa. A Sueli Araújo, que é uma estudiosa, eu acho que ela é ex-presidente do IBAMA. Ela tem alguns estudos que comprovam que se essa exploração do petróleo for feita, o meio ambiente naquela região vai acabar. Né? E ela sempre defende que são necessários maiores estudos. Qual é o grande ponto que eu vejo aqui que o presidente Lula sai em vantagem em relação a outros ex-presidentes? A gente teve a Eco 92 aqui no Brasil, o presidente era o Fernando Collor de Mello. Só para a gente fazer, eu adoro fazer esses resgates históricos, porque eu acho que esse tipo de comparação ele é muito válido. Mas quem fez a abertura das relações diplomáticas exteriores em relação à Amazônia foi o Sarney.
O Sarney foi o primeiro presidente que realmente colocou a Amazônia como algo do mundo inteiro, então venham nos ajudar. E aí, falando aquilo que o Bissoli falou, o grande problema do Brasil é que a gente não consegue colocar na mesma linha o desenvolvimento ambiental com responsabilidade social, que, aliás, é um dos maiores problemas do governo Lula. O Sarney conseguiu fazer isso, tirar essa agenda efetivamente do papel e colocar para frente. O Collor fez a Eco 92 no Rio de Janeiro, mas essa agenda ela seguiu no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, a agenda ambiental, por mais que fosse uma pauta dele, e aí entra o que o delegado estava falando, uma pauta de marketing, o governo Lula deu muito mais prioridade à responsabilidade social. Eu não vou entrar aqui nos pormenores das convenções, mas no governo Dilma, a pauta ambiental, sim, ela ficou de lado. Tanto é que a Dilma nem fazia questão de participar dessas convenções ambientais. E aí, no governo Bolsonaro, o que a gente viu foi o Bolsonaro tratando muito mais a Amazônia como uma coisa nossa e deixando um pouco de lado o resto do mundo, sabe? Não se metam, a Amazônia é nossa. O Lula, muito habilmente, fez uma agenda de marketing diferente dos outros ex-presidentes. Ele fala: a Amazônia é nossa, venham conhecer a Amazônia, eu sou o presidente da Amazônia, e esse marketing acaba funcionando. A gente já falou várias vezes aqui no Linha de Frente, o Negão fala muito sobre isso, de como o presidente Lula é bom em narrativas. Só que dessa vez, nas outras vezes, ele acabava surfando uma onda vindo do governo Fernando Henrique Cardoso. Dessa vez, ele não tem essa onda tão positiva para surfar. E o que ele vai ter que fazer? Quando chegar a COP, ele não vai ter o que mostrar. Se ele continuar tomando esse tipo de decisão, uma atrás da outra, e uma decisão que leva a uma catástrofe maior do que a outra, a pergunta de $1 milhão é a que tu fez. Como que a gente vai chegar na COP? Não, e se ele conseguir levar, se ele conseguir o que ele está querendo, que é de levar o petróleo para aquele pedaço ali. Acabou. Entendeu? Acabou. E assim, a gente está falando acabou só dele conseguir. Porque se a gente for pensar na base do desastre, se alguma coisa der errado, porque o petróleo é isso, vem lucro. Mas quando a coisa dá errado, o prejuízo vai ser gigantesco. Não só para aquela região, mas o nosso prejuízo moral. Porque se hoje a gente vê o agro ser cobrado do jeito que é, entendeu? Mesmo sendo um agro validado por outros países, principalmente da Europa, não é tão fácil assim vender para a Europa. A gente não monta aqui um caminhão e sai lá com um caminhão de frutas para vender lá. A gente tem que provar que a gente não está desmatando, a gente tem que provar que o nosso produto é todo certinho, é todo lícito. Imagina se a gente tem um desastre. Imagina se a gente tem um desastre ambiental, porque não é difícil daríamos conta de um desastre ambiental. Aquele ecossistema ele está pronto para que aconteça um desastre ambiental ali. Isso é o que todos os estudiosos estão falando. E ele não está enxergando isso. Não está, ou está querendo tomar uma decisão política, que é pior ainda. É que se ele acerta nessa também, ele vai falar: acertei. Foi assim com pressão, mas é um risco muito alto. Mas ele Normalmente ele não tem acertado muito, não.